Estamos ao vivo, graças e paz aos nossos queridos, amados internautas. Nós estamos participando desse culto em celebração ao único Senhor dos céus e da terra, Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 de Reis, 2 de Reis, por gentileza, capítulo 4, muito conhecido por nós, mas Deus tem algo importante a nos dizer nesta manhã. 2 de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Eis o tema: o milagre de Deus pode nos acontecer? Eu faço uma pergunta usando como base esse texto. O milagre de Deus pode nos acontecer? Eu respondo: desde que creiamos, desde que colocamos a fé em ação. Porque entendemos que Deus não mudou. Diga, Deus não mudou. Mas em quê? Em tudo aquilo que Ele pode realizar, pode fazer. Prodígios, sinais, maravilhas, coisas portentosas que nós sabemos que Ele pode fazer, quando nós confiamos, quando nós cremos de todo o nosso coração, sem ao menos duvidar, sem permitir que incertezas se alojem em nossos corações. Quando liberamos fé, Deus está pronto para fazer um milagre. O milagre sempre é feito para o louvor da sua glória, sempre alcançando os seus filhos, para que eles possam contar, manifestar que esse Deus não mudou. É o caso que nós vamos ver aqui nesse texto. Vamos ler, por favor. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres do discípulo dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Imaginem, nota-se que sofrimento dessa viúva. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Olha a pergunta do profeta. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Depois do ponto e vírgula, preste atenção: vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, no caso dos 2 filhos, né? E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheio. E aquela mulher pensou e disse: isso é loucura, profeta. Vou fazer isso, o que os vizinhos vão falar de mim? Vamos chamar de ridícula, de vasilhas. Não, aquela mulher estava ali em contato com o profeta, sabedora que aquela orientação estava vindo da parte de Deus, que o homem de Deus estava falando, mas ao mesmo tempo inspirado por Deus, para mostrar aquela viúva que numa fração de poucos momentos, aquilo que ela queria para sair daquela situação desagradável, que era a perda dos seus filhos com a parte da dívida, ela atentamente estava ouvindo Deus através da boca do profeta. Diga bem isso. Quantas pessoas que vêm na igreja estão ouvindo a mensagem, a voz do pastor que é rouca, o português do pastor que é complicado às vezes, mas não presta atenção da intenção da mensagem, do conteúdo da mensagem. Deus está falando pela boca dos seus servos, em nome de... O homem de Deus não fala de si próprio,
ele não traz garantia, ele não insufla as pessoas a acreditarem no poder da sua mão, no poder da sua oração. Não. O homem de Deus, ele transmite aquilo que é próprio de Deus. Diga bem por isso. Versículo 5, automaticamente aquela mulher, imbuída de fé e de confiança, porque sabia quem era Deus, sabia que Deus era o Deus das causas impossíveis, Deus de maravilhas, e fez, e que poderia fazer na vida dela. Partiu, pois, dele, saiu da presença do profeta, fechou a porta sobre si, como o profeta ordenou, e sobre seus filhos, olha lá, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Aleluia. Se tivesse mais vasilhas, ela encheria. Diga bem por isso. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, o profeta de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que maravilha! Então assim se cumpriu a palavra do profeta. Primeiramente porque essa mulher creu que era possível Deus fazer um milagre naquela hora. Aquele momento tão angustiante. Você já imaginou o agiota levar os 2 filhos que ela tinha? Não tinha nada em casa. Agora leva 2 filhos, situação com a mãe. Porque a mãe ama os seus filhos. Quem é a mãe que levanta a mão? Os filhos podem ter os maiores defeitos, mas o amor de mãe não diminui, não acaba. Sim ou não? Imagina essa viúva, essa mãe, ver os agiota, ou agiota no caso, levando os seus 2 filhos como parte da dívida. Muito bem. Então o que vemos neste texto aqui é uma experiência grandiosa de Deus. Deus suprindo a necessidade dessa ovelha, dessa filha, uma dívida de pagamento, livrando-a daquela terrível consequência. Filhos levados como escravos, para que ele pudesse suprir a dívida que o pai em vida contraiu, fez. Em primeiro lugar, querida igreja, deixa eu aqui manifestar algo. O marido estava vivo, fez um empréstimo com o agiota. Nós sabemos que os agiotas não perdoam enquanto as pessoas não pagam. Quem já teve um dia misericórdia, quando fala agiota, é sinônimo de quê? Quero meu dinheiro. Agiota que quando não recebe manda até matar. Experiência ruim. E cobra um juro danado. Você nunca consegue sanar aquela dívida. Não é fácil não. A agiota não perdoa. Em segundo lugar, o contrato do empréstimo era permitido naquela ocasião. Mas só que o marido, quando estava vivo, ele não soube administrar. Fez uma dívida sem analisar que poderia pagar ou não. Era normal fazer empréstimo, né? Contra dívidas. Só que ele não ponderou, não analisou se ele tinha condições de pagar em vida essa dívida, esse empréstimo que ele fez. Não sei para que foi empréstimo. Não sei se era para a reforma da casa, ou se era para suprir alguma necessidade, não sei. Mas fez o empréstimo e ele morreu e a dívida ficou para sua esposa. Diga-me por isso. O texto fala que esse marido era discípulo do profeta Eliseu. Era um homem que temia Deus. Era um homem de Deus. Não era um filho das trevas, não. Mas não usou de sabedoria. Aceitou fazer um contrato, né, da
garantia os seus filhos. Misericórdia. Por mais que ele olhe, poxa, que situação, minha mulher, temos nada, mas não vamos fazer isso não. Ou então a gente não faz empréstimo. Fazer empréstimo e dar como garantia para os nossos filhos, não como. Alguém já fez isso aqui, levanta a mão. Duvido que você faz. Se fosse permitido, né? Você não pode pagar a sua dívida. O que você tem em casa? Tem um filho, tem uma filha aí? Então vai. Você não faria isso de maneira nenhuma, porque você ama o seu filho ou seus filhos. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que a viúva, embora não colocada em destaque, no texto geral, essa mulher era uma mulher de Deus. Diga, essa mulher era uma mulher de Deus. Para você entender isso, as mulheres nos tempos antigos eram reservadas. Todas vezes não tinham direito de se manifestar, de falar, concordar, liberar alguma ajuda em palavras. Eram reservadas. E essa viúva estava nessa posição. Mas ela correu para o profeta. O profeta, me ajuda aí. Meu marido, estando em vida, servia a Deus, era teu discípulo. Faça alguma coisa. E veio a orientação. Irmãos, se as pessoas, em meio aos problemas, pastor Miguel Soares, meu amigo, em meio a situações caóticas, nebulosas, confusas, viesse para Deus e pedisse orientação a Deus, Deus daria orientação. Seja o problema complicado que ela esteja vivendo, Deus sempre tem uma palavra orientadora. Diga, Deus sempre tem uma palavra orientadora. Eu posso te orientar como teu amigo, como homem, parcialmente, mas a orientação que nós precisamos para sair de alguma amarra, de algum problema sério que está nos causando desgaste, né? Está desgastando as nossas vidas, está nos definhando, nos maltratando, não nos deixa dormir direito. E às vezes as pessoas que vivem dessa forma já perderam a alegria de viver. Sabe uma coisa, meu Deus? Se eu quiser, me leve dessa vida, porque eu não estou suportando. Não existe ninguém que possa me responder, me atender. Esquece ela que Deus pode respondê-la. Esquece ela que Deus pode ajudá-la. Quando ela for para Deus com humildade e sinceridade no coração. Diga glória a Deus. Então, quando eu entendo, compreendo que Deus não mudou, que quando eu estou lhe obedecendo, honrando, quando eu o temo de todo o coração, Deus está pronto para resolver quaisquer dos meus problemas, sejam volumosos, impossíveis, sejam problemas de ordem A, B, C, familiar, conjugal, material, profissional, financeiro. Deus vai agir. Diga meu irmão, Deus vai agir. E tem agido. Cada um de nós aqui podemos expressar experiências maravilhosas que temos com Deus. Então a mulher confiou na palavra de Deus pelos lábios do profeta Eliseu. Vamos ver aqui um texto que vai nos ajudar nessa compreensão. Provérbio 28, Provérbios, fica depois do livro de Salmos. Provérbios capítulo 28, verso 25, na parte B desse versículo. Quando eu falo parte B, é a segunda parte do versículo. Mas o que confia no Senhor prosperará. Diga glória a Deus. A Bíblia está falando que quem confia no Senhor, se precisa prosperar, vai prosperar. A viúva precisava de prosperar para poder pagar a dívida que o marido contraiu em vida e ficar livre do agiota, para que o agiota não pudesse levar
seus 2 filhos, como parte da dívida, como parte do pagamento. Compreende isso? Em nome de Jesus? Compreende isso, irmãos? Em nome do Senhor? É confiar. O que é confiar? É ter certeza. É ter convicção de que com Deus, tudo aquilo que você quer como solução, como resposta, acontecerá. Por mais que esse problema venha se arrastando meses, anos, você confiar, você vai prosperar. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai mudar a tua sorte. Aliás, a Bíblia fala que o Senhor é o arrimo da nossa sorte. Se é um problema financeiro, não precisa recorrer às loterias da vida, às megras, às quinas, às quadras. Deus é o arrimo da nossa sorte. Tem pessoas que se desviam disso, não é? Então eu vou para a loteria. Pode ir, pode fazer quantos jogos você quiser. Vou usar o restante que eu tenho, vou separar R$1.000 que eu tenho, vou fazer diversas, combinações que fazem não sei o quê. Dessa vez, apostas, dessa vez eu vou ganhar. Não é assim. Então você não está confiando em Deus. Quem confia em Deus depende unicamente de Deus. Diga, eu dependo de Deus. Unicamente. Não haveria alternativa para essa viúva. Ou era confiar ou não. Se ela não colocasse em prática as orientações de vida do profeta, o azeite ia acabar, ela ia a óbito com os filhos, porque não tinha mais ninguém naquela terra que poderia socorrer. Não tinha rei, não tinha príncipe, não tinha ninguém. Ela deveria confiar somente em Deus. Então há momentos em nossas vidas que não há alternativa a não ser confiar em quem? Não adianta. É confiar ou não no Senhor. Aleluia! A palavra que saiu da boca do profeta para aquela mulher foi inspirada por Deus e não voltou vazia. Veja o caso do profeta Isaías, que escreve aqui uma coisa linda, maravilhosa. A gente se alinhar com esse pensamento. Isaías 55, versículos 10 e 11. Lindo isso aqui. Olha só. Graça oferecida gratuitamente a quantos? A todos. Diz assim, Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para quê? Para dar semente ao semeador e pão ao que come. Graças a Deus. Que Deus tenha nos dado o pão nosso de cada dia. Aleluia. Através do nosso trabalho, as fadigas, as lutas, que travamos todos os dias. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O profeta disse: vai, peça muitas vasilhas em relação aos teus vizinhos. Houve um comando e essa mulher obedeceu integralmente. Diga, a mulher obedeceu integralmente. Volta lá para a 2 de Reis, capítulo 4, versículo 3. 2 de Reis, capítulo 4, no versículo de número 3. Diz assim, querida igreja, meus irmãos amados. Então disse ele, quem é que disse o profeta? Vai, pede, aleluias, emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. A Bíblia não diz quantos vizinhos ela tinha, mas o pronome indica todos, dá a indicação que não tinha poucos vizinhos, Aleluias.
vazias não poucas. E ela foi absorvendo as orientações do profeta, guardando e logo a seguir pondo em prática, exercitando-as. Então as mensagens que saem do púlpito é para nós exercitarmos. Não é para nós ficarmos, hoje foi legal a mensagem, essa palavra eu precisava ouvir. E não tem prática, tem que ter coragem, tem que fazer o que a irmã fez em nome de. Por que não poucas vazias? A pergunta que se faz. Em primeiro lugar, porque o profeta sabia da grande dívida que o marido deixou. Por isso que ele disse: olha, não poucas vazias, a herdada peça bastante. Amém? Imagina os vizinhos perguntando: a mulher, para que essa vasilha? E ela não perdendo tempo, né? Mas deveria explicar, eu tenho que explicar a cada vizinho: por que você quer essa vasilha? Para quê? Vai fazer o quê? Vai fazer um cozido? E ela estava ali, explicando, orientando. Então, houve um tempo que ela teve que se dedicar. Essa mulher trabalhou muito. Tem gente que as coisas dos céus, mas não quer trabalhar. Faz lembrar Provérbios 6, versículo 6, que fala do preguiçoso. Ele quer tudo, mas não quer agir. A coisa não cai do céu, não. Deus está pronto. Essa vida trabalhou. Imagina, não poucas vazias, e cada vizinho teve que explicar, mas com toda a paciência, na certeza que o seu trabalho não seria em vão, que Deus ia honrar. Aleluia! É assim que eu tenho que proceder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, porque Deus multiplicaria o pouco do azeite da botija, e assim aconteceu. Então o profeta não estava louco de mandar a mulher pedir vasilhas, sem ter a certeza de que o milagre, de que a multiplicação aconteceria. Irmãos, Deus é um Deus de multiplicação. Deus aumentou o azeite, aleluia, a quantidade suficiente. Deus nos dá a quantidade suficiente. Diga, irmão, Deus nos dá a quantidade suficiente. Essa, irmãos, que Deus age. Oh, aleluia! Para você ter uma ideia, o azeite era muito valioso naquela época, naquele tempo. Era um tipo de combustível, era usado nas lâmpadas, né? Vaso, né? Que usava naquela ocasião, até para consagração de profeta de reis. Então o azeite era muito valioso. Ela só tinha um pouquinho de azeite, mas Deus fez aquele milagre, fez aquela maravilha. Aleluia! Para você ter uma ideia, falei de azeite valioso. Veja aqui comigo 1 Samuel rapidamente, no capítulo 10, 1 Samuel 10, versículo 1, e depois no capítulo 16, no versículo 13. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Lembra que o próprio Samuel aqui unge a Saul, rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e não derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, o povo pediu um rei. Deus falou para Samuel: então, o povo quer um rei, vai lá ungir Saul como rei. Agora no capítulo 16, 1 Samuel, no verso 13, diz assim, 1 Samuel 16, 13, estamos vendo a importância do azeite, era valioso naquela ocasião. Tomou Samuel um chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, no caso Davi, que foi separado por Deus, que faria toda a vontade do Senhor, que obedeceria ao Senhor no ciclo da sua vida. E daquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso aqui é uma confirmação que Deus separou Davi para ser rei em todo Israel. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então o azeite era muito valioso naquela ocasião. Então, meus irmãos amados, o nosso Deus, Ele pode de um pouquinho, aleluia, prosperar, aumentar, multiplicar. Pode ou não pode? É verdade, irmãos. Tem que crer nisso, tem que confiar. Deus é o mesmo. Vamos repetir bem forte: Deus é o mesmo. Quem muda ou quem mudou são as gerações, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de crer nos milagres. Elas precisam ver na vida de outras pessoas para depois acreditarem. No caso da viúva, não, ela creu, havia uma necessidade, eu tinha que crer de todo o coração. Mas há pessoas assim, né? Só acredita depois que ver o milagre na vida de outros. Não deveria ser assim, mas às vezes é assim. Irmão, nós sabemos que quem abriu o mar vermelho foi Deus. Quem abriu o Rio Jordão foi Deus. Quem enviou o maná do céu foi Deus. Quem enviou cordonizes do céu foi Deus. Foi Deus que libertou, através de Moisés e Arão, o seu povo lá do cativeiro do Egito, que era humilhado gerações por gerações há mais de 400 anos. Será que Deus mudou? Será que Deus está aposentado? Quem é aposentado que levanta a mão? Quem quer se aposentar, levanta a mão. Isso não acontece com Deus. Eu tenho dito aqui que Deus é um Deus ativo. Oh, aleluia! Ele não está no asilo. Ele não se cansou com o tempo. Deus não se cansa. Deus é um Deus forte, poderoso. Aleluia! Então há pessoas que têm essas dificuldades. Mas para vermos milagres de Deus acontecendo em nossas vidas, eu quero te apresentar alguns princípios que você deve observar e guardar. Primeiro, preste atenção: nunca deixe suas necessidades mandarem você. Vou repetir: nunca deixe as suas necessidades mandarem você, controlar você. Está com necessidade? Vou crer, Deus vai resolver. Não mandar em você, não controlar você, não conduzir você. Se assim permitir, você vai ser escravo da necessidade, vai ser escravo dessa situação. Você não pode aceitar isso, é inaceitável em nome de... Cuidado, irmãos, com a propaganda televisivas que nos leva ao consumismo. Quer dizer, consumismo descontrolado, ao ponto de nos trazer complicações financeiras. Isso é importante, hein? Há pessoas que fazem dívidas e sabem que não pode pagar, e tem a cara de pau de dizer: Deus proverá, Deus vai segurar. Eu não tenho, mas Deus tem. Compra, sabe que não pode pagar. Não é verdade? Sim ou não? Pede dinheiro a agiotas. Se tem cheque especial, estoura. Cartão de crédito. Aí fica reclamando: meu Deus, e agora como é que vai ser? Você não teve sabedoria para administrar as finanças da tua vida. Você lançou tudo para Deus nesse sentido. Deus segura a barra. O meu Senhor, Ele é comigo. Quem ensina isso são os falsos profetas. Essas pessoas passam a vida toda fazendo corrente da prosperidade e nunca prosperam. São essas consumistas que não têm sabedoria de administrar as coisas que Deus permite chegarem à vida delas. Elas querem colocar a mão, mas não podem começar. Não, você tem que ter sabedoria. E o marido da viúva, infelizmente, temia a Deus, não teve sabedoria. Olha, se eu não pagar, está aqui meus 2 filhos, pode levar como escravo. Que coisa, hein? Faltou sabedoria.
aquele homem de Deus, em nome de... Compreende o que eu estou falando em nome de Jesus? Em nome do Senhor, preste atenção. Outra coisa aqui, o pastor falou, não tenha inveja, não te irrite com os ímpios. O vizinho tem e eu não tenho. Tem que mostrar por cima. Eu conheci um pastor que era assim, tem que se mostrar que o pastor por cima. Saímos da Universal, ele tinha esse sentimento. Ele tem que mostrar que estamos por cima e não estamos por baixo. Que mentalidade desgraçada. Ainda vivendo aquele espírito de que nesse segmento os pastores têm que ter carro do ano, terno importados, sapato de couro de jacaré, etc. Gravata francesa, perfumes importados. Onde está na Bíblia isso? Que o homem de Deus tem que ver dessa forma? Não. Paulo nos ensina, se eu tenho que comer, vestir e calçar, eu estou ou estarei contente, satisfeito com Deus, em nome de Jesus. Claro que Deus é Deus de prosperidade. Se Deus quiser, Ele faz de um pequeno empresário um grande. Mas eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho, em nome de Deus. Veja o que o salmista aqui ensina acerca disso, que não podemos ter inveja de pessoas que têm muitas coisas e nós não temos. Salmo 37, no versículo 7, na parte B também, é a segunda parte, depois da primeira frase vem a vírgula, depois vem a segunda parte. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Há pessoas que conseguem muitas coisas materiais financeiras, mas exercitando maus desígnios, conchavos, toma lá da cá, fazendo coisas ilícitas. Podemos nos mirar, olhar, focar essas pessoas. É problema delas com Deus. Nós esperamos na prosperidade que vem do Senhor. Como João ensina aqui a igreja, João capítulo 10, versículo 10, parte também B, a segunda parte, diz assim na palavra do Senhor, João 10, versículo 10, segunda parte. Glória a Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não significa necessariamente muito dinheiro, conta abarrotada, mansões. Abundância significa necessidade suprida diariamente por Deus. Se Deus sabe que eu preciso de uma roupa nova, Ele vai me dar calçado, um automóvel melhor para o meu trabalho, para o meu lazer, para a minha família. Deus sabe de todas as coisas, em nome de... Não é a prosperidade como ensina as seitas. Você tem que arrebentar. Ué, arrebentar o quê? Mas a Bíblia não fala isso. Arrebentar o quê? Arrebentado por eles. Nós não. Somos um povo que esperamos, confiamos no Senhor. Diga amém. Outra coisa, isso aqui é lindo, que Deus me deu, quero compartilhar com você. Descubra o que há de melhor em você e dedique isso ao Senhor. Vou explicar. Por exemplo, nós vamos usar a profissão da velhinha. O que você tem em casa? Máquina de costura? Sabe fazer bem? Apresente a Deus. É nessa profissão, nessa função que Deus vai aumentar as coisas, vai multiplicar, vai prosperar em nome de Jesus. O que você tem em casa? Uma máquina que faz picolé? Presente a Deus. Haverá multiplicação. Diga amém por isso. Isso é sério que eu estou falando? Mas tem que se crer, tem que se confiar totalmente no Senhor. Você trabalha com artesanato? Presente a Deus. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Você trabalha com inatura? Riquiti? Apresenta a Deus, irmãos. Haverá multiplicação em nome de Jesus Cristo. Quem quer, diga amém.
Ah, eu tenho que trabalhar muito. Tem que trabalhar mesmo. A mulher trabalhou muito. Foi de casa em casa, tem que explicar aos vizinhos. Tem que haver dedicação. As pessoas querem tudo. Ah, eu quero isso, quero aquilo outro, mas não querem se dedicar. Não quer agir. Por exemplo, a Conceição faz um bolo daqui. Antigamente eu comia, né? O que você tem em casa para apresentar a Deus? A mulher só tinha um pouquinho de azeite. Veja o que Deus fez. Irmão, a gente tem que se desprender dessa questão. Eu não posso, está difícil, é a caristia, é o governo. Tem que requerer essas coisas. Tudo eu posso, não, meu Deus me fortalece. Vou ser em campo e Deus será comigo em nome de Jesus. Você trabalha com pintura, apresenta a Deus essa tua profissão, com eletricidade, apresenta a Deus. O que você conserva? O que você sabe fazer? O que você tem em casa? A mulher só tinha azeite e Deus fez um grande milagre na vida dela, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus Cristo. É fácil, mas tem que crer, tem que ter disposição. Eu vejo essa questão do Uber, né? Se ganha dinheiro, tem que trabalhar muito. Não é fácil não. O cara que desistir de trabalhar não sai do lugar, não vai ganhar nada. Então, cada profissão tem que haver o quê? Dedicação. Tem que haver o quê? Disposição. Mas acima de tudo, crer em Deus. Diga, crer em Deus. Então a mulher trabalhou, caminhou até os seus vizinhos, quando ficou parada. Vasilhas, vem, estou te chamando. Vou dizer, vizinhos, entre em casa, preciso das suas vasilhas. Ela teve que ir, se deslocar, perseverar, persistiu, trabalhou. E assim o milagre aconteceu. Estão compreendendo o espírito da mensagem em nome de Jesus? Eu tenho outros textos aqui, mas eu quero concluir essa mensagem dizendo: Deus quer fazer grandes coisas em nós. Quem concorda, diga bem. Sejamos homens e mulheres sábios em tudo, principalmente bons administradores, temendo a Deus, ouvindo a voz de Deus e seguindo as suas coordenadas em nome de Jesus. Deus é um Deus que opera em crises, em situações complicadas, que aconteceu com essa viúva. Mas ela foi até o profeta, foi até a pessoa certa, recebeu do profeta orientações precisas, pontuais, e ela colocou em prática essas orientações e viu o milagre acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Deus. É um Deus de milagres, em nome de Jesus. Amém? Essa foi a palavra do Senhor para os nossos corações.